Som, ok. Muito bem. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando aí pela nossa super transmissão, nossa super live aqui da Igreja Batista Cidade Oceã. Vamos começar mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Hoje eu estarei ministrando mais uma vez a aula para vocês. Eu sou Marcelo Cardoso, para aqueles que não me conhecem, e a nossa aula, o nosso tema é os 10 mandamentos. Não, os 10 mandamentos foi ano passado. Nós vamos estudar o Sermão do Monte, tá bom? O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Nós estamos ainda no começo, estamos ali no início do capítulo 5, onde Jesus, ele começa a falar sobre as chamadas bem-aventuranças, não é? Então, nós demos uma bela introdução sobre a questão do público-alvo, quem está escrevendo, né? Quem está falando, quem está recebendo essa mensagem, como receberam. Gastamos aí umas 2 aulas falando sobre isso. Entramos na primeira bem-aventurança, que foi os humildes de espírito, no versículo 3, está aí gravado em algum lugar do canal, se você quiser rever, você volta lá depois dessa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre aqueles que choram. Comecei a falar sobre esse tema na minha aula anterior aqui, se não me engano, 1 ou 2 semanas atrás, mas eu não consegui concluir. Então hoje eu vou concluir essa aula, então seria uma segunda parte da minha última aula, tá bom? Mas antes, né, como é que eu poderia deixar de cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor, não é? Que Ele esteja com você aí e te conduza nesse momento, que o Espírito dEle nos dirija nesse momento de reflexão, de estudo. Lembra vocês que é um tempo de estudo, tá bom? Então a concentração aqui é como se você estivesse numa sala de aula, recebendo um conteúdo para depois você poder questionar, poder colocar à prova e até tirar dúvidas se você quiser. Eu acho que pelo canal do YouTube ou do Facebook aí da igreja, você consegue colocar no comentário uma pergunta, você pode colocar aí, e aí vai chegar para mim aqui de alguma forma. Certamente a nossa grande equipe aqui, com dezenas de colaboradores, irá pegar a sua mensagem e mandar para mim aqui, tá bom? Então que Deus te abençoe e vamos nessa, vamos começar a nossa aula de hoje. Mas antes, como é de costume da minha classe, eu procuro sempre trazer um livro, um trechinho de um livro, para a gente poder comentar antes de começar a aula. E hoje eu queria falar com vocês a respeito desse livro aqui. Ele talvez o tema dele afaste algumas pessoas por uma má impressão, mas certamente isso não é verdadeiro. Quando você lê o livro, você vê de fato que ele está bem ligado com o tema. O tema do livro, o nome do livro é A Vida Intelectual, do Antonin Sertiange. Eu acho que é assim que fala o nome dele, ele é francês, eu não sei nada de francês, então não sei nem pronunciar uma palavra sequer. Mas esse filósofo católico, que viveu no século passado, escreveu esse livro que é uma obra-prima. Se você não tem esse livro, você tem que comprar e ler esse livro, tá? Já tem alguns anos que eu li, e volta e meia eu estou retornando a ele para rever alguns conceitos. E como nessa última semana, nessas 2 últimas semanas, posso dizer, eu estava um pouco ligado no tema de educação de crianças, essas coisas, e postando lá no meu canal, no Instagram, eu achei bastante interessante um trecho desse livro do Sertiange, que ele fala sobre a vida intelectual para aquele que tem filho, para aquele que é pai. E se você está ligado aqui nas minhas aulas, eu sempre digo para você que é pai, agora olha para mim aqui, olha bem para mim nesse momento, você que é pai, líder de lar, você é aquela pessoa que Deus colocou para dirigir esse lar, tá bom? Então olha para mim agora aqui e se lembre desse conceito, lembre-se desse conceito. Você é o responsável por sustentar a sua família, você é responsável por proteger a sua família, e você também é responsável pela vida espiritual da tua família. Então é você que tem que tomar essa frente. A igreja ajuda muito, as centenas e milhares de pastores e professores na internet falando sobre Bíblia, vendendo livros, ajudam muito, mas a responsabilidade é sua, tá bom?
e junto com essas responsabilidades, eu também colocaria a responsabilidade da vida intelectual da tua família. Você que é pai, é responsável por fazer correr esse rio intelectual dentro da tua casa. Se você não está fazendo isso, você está perdendo tempo. Se você não está fazendo isso, alguém está fazendo no seu lugar. Então tome essa dianteira, comece hoje mesmo a assumir de fato esse papel da produção intelectual na tua casa, ou direção, né? Obviamente você pode não ser um escritor, professor, mas você tem que dirigir os assuntos intelectuais que rondam da tua casa, tá? Porque tudo começa na mente, naquilo que a gente recebe e na linguagem como a gente entende e transmite isso, tá bom? Então, para você que é pai e já está nessa vida intelectual na tua casa, jorrando aí esse rio com a tua família, obviamente você tem criança, ou você já teve crianças pequenas em casa. Eu ainda tenho 2 crianças em casa, minha filha tem 7, meu filho tem 4, vai fazer 5 agora, mas são crianças, brincam e tomam o nosso tempo, né? Entre aspas, exigem de nós muita atenção. E como é que você vai ser um polo intelectual para o seu filho se você não tem tempo, se as crianças não deixam, se você trabalha o dia inteiro, quando chega em casa a criança está lá a milhão querendo brincar com você, como é que você faz? E aí o Sertilhange fala, olha só, que interessante. Quanto às crianças, essa doce complicação deve servir mais para renovar a coragem do que para roubar os recursos. Então olha só como ele começa, ele fala, veja bem, o desafio de ser pai deve servir para te dar energia, não para roubar a tua energia. Se você tem aquela concepção de que criança toma o tempo e você já chega ali derrotado, você vai se esforçar para brincar com a criança e depois, quando você precisar se esforçar para estudar, para conseguir manter essa vida intelectual, você não vai manter. Porque você falou, olha, já gastei minha energia com as crianças. E ao contrário, o Sertilhange fala para você se fortalecer com isso, seja cada vez mais forte. Você tem menos tempo, aproveite esse tempo. Tem 15 minutos, aproveite os 15 minutos. Então, as crianças devem servir como um estímulo para a tua vida intelectual, não como um empecilho. Aí ele continua, ó. Eles tomam-lhe muito, esses pequenos, e para que serviriam se não conseguissem de vez em quando tirá-lo de si? Quem é pai, quem é mãe, sabe como as crianças têm uma facilidade de nos tirar, né, do eixo. Eu estava falando aqui antes de começar com o irmão, que eu tenho em casa 2 crianças, uma é sanguínea e a outra é colérica, né? Então, se você estuda aí sobre os temperamentos, você sabe que o sanguíneo é expansivo, não é? É aquele que é distraído, esquece. E o colérico é aquele que quer dominar, que não gosta de ser orientado, que quer fazer as coisas por si mesmo. Então, isso acaba tirando a gente de si. Eu, no caso, um fleumático, tranquilão, né, acabo muito fácil sendo tomado, né, por essa situação. Olha só, e aí ele fala, para finalizar e começar a nossa aula, mas eles dão-lhe tanto ou mais carinho do que exigem. Podem alçar sua inspiração, insuflando-lhe alegria, refletem amorosamente para você a natureza e o homem, e defendem-no assim da abstração, reconduzem-no ao real, quando seus olhinhos interrogadores esperam seu comentário preciso. Olha só que interessante, deixa eu traduzir isso aqui para vocês, porque exigiria um pouco mais de tempo para a gente explicar esse trechinho aqui. Ele fala que crianças em casa refletem, né, restauram a alegria. E elas tiram a gente da abstração. O que é a abstração? É quando a gente sai um pouco, né, da nossa linha comum, da nossa rotina, e vai pensar em outras coisas e fica desligado com outras situações. Então, a criança é aquela que vai fazer você voltar para a realidade, voltar para o mundo real, né? Tirando você dessa abstração, porque senão você fica lá o dia inteiro, né? Quando ela se coloca diante de você com aqueles olhinhos interrogadores, né? Quem aí tem filho sabe, as palavras mais faladas por crianças é mamãe e por quê?
não é? O papai é o terceiro ou o quarto. Então as crianças estão sempre interrogando, porque elas estão dentro de um processo de conhecimento do mundo e da realidade. E o pai é aquela figura a quem eles vão recorrer. Então, entenda isso, tá? É difícil, é pesado, mas vale muito a pena e os resultados você vai colher ao longo do tempo, né? Alguns resultados iniciais e outros resultados mais para frente. Bem, esse livro daria aulas, daria para falar sobre esse livro durante um ano, tranquilamente. Mas como ele não é o nosso tema, nós vamos para o nosso livro, que é o tema da classe, que é a nossa Bíblia, Mateus capítulo 5. Então, com a sua Bíblia aberta aí, vamos ler até o verso 4, a partir do verso 1, e aí a gente entra na nossa aula, tá bom? Não esqueça, se você tiver alguma pergunta, alguma colocação, manda aí no meu grupo, no grupo da classe, se você faz parte da nossa classe, ou pelo Facebook ou YouTube aí dos comentários da igreja, tá bom? Olha só Mateus capítulo 5, verso 1, para você lembrar como era o cenário onde Jesus começou a falar sobre o Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. Ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Continua mais um pouquinho. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esse é o texto que fala sobre as bem-aventuranças dentro do Sermão do Monte, e nós vamos analisar o versículo 3, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar? Pedir para que Deus nos abençoe nesse momento e nos dirija na reflexão da sua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza nesse tempo com o Teu Espírito Santo, para que possamos aprender e apreender o conteúdo da Tua palavra, para que isso não seja apenas um exercício de intelectual apenas, mas que nos leve para o objetivo desse exercício, que é a prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Vocês devem estar aí acompanhando os slides em algum lugar da tela. Nosso diretor aí disse ok. E você deve estar aí com a capa da nossa aula, né? O Sermão do Monte, o caráter do discípulo. Se você passar para o próximo slide, você vai olhar aí um bebezinho. Aqueles que choram, com o título da nossa aula, não é? Então estamos aí no Sermão do Monte falando sobre bem-aventurados os que choram. Vamos analisar um pouco sobre isso. E no próximo slide, você vai acompanhar aí, ele está em algum lugar aqui da tela, não vou apontar, está para cá? Aqui? Aqui, né? Então tá bom, eu estou aqui me virando aqui para entender onde ele está. Da outra vez eu apontei para lá e estava para cá, foi uma confusão, agora o nosso diretor falou, está aqui, está por aqui então, tá bom? Se não tiver, a culpa é do nosso diretor aí, beleza? Então eu começo esse slide aí, como você pode acompanhar, ó. Antes de analisarmos a próxima bem-aventurança, vamos olhar mais uma vez para o significado desse adjetivo. Eu não vou ler tudo isso aqui, tá? Eu só vou passar para a gente poder analisar o que a gente está falando, sobre o que nós estamos falando, para que você esteja aí ligado no que já foi falado na introdução dessa aula, tá bom? Então depois você tem um outro slide aí, que vai passar aqui do nosso lado, que começa com esse título aí, declarar alguém feliz ou abençoado. Esse é um dos primeiros significados da bem-aventurança. Quem é bem-aventurado? É aquele que é declarado feliz ou abençoado.
tá bom? Eu não vou ler esse slide porque eu já li na última aula. Próximo slide, você pode passar aí. Você tem o conceito da felicidade no Antigo Testamento. Por que que eu coloquei esse slide e falei com vocês na última aula? Porque se você for analisar bem o texto, Jesus, ele é judeu e ele está falando para judeus. Ele não está falando aqui especificamente, nesse momento, para gregos. Mas o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era a língua corrente da época, né? Existem diversos motivos pelos quais os teólogos discorrem esse tema. A verdade é que o Novo Testamento foi escrito em grego, tá bom? Mas ele foi falado para judeus, pessoal que falava hebraico ou aramaico. Então, como é que a gente faz essa transposição? Como é que a gente vai trabalhar onde? No texto grego ou no texto hebraico? A gente vai trabalhar nos dois, não é? A gente vai percorrer esse caminho, né, tentando entender o conceito nas duas línguas. E por isso que eu coloquei o conceito de felicidade no Antigo Testamento. Porque se ser bem-aventurado é ser declarado abençoado ou feliz, o que o Antigo Testamento, que é o livro dos judeus, né, digamos assim, é o nosso livro também, obviamente, mas é a revelação que iniciou-se lá especificamente para os judeus e escrita pelos judeus. O que esse livro, que é a Bíblia, obviamente, diz sobre felicidade, para depois entrarmos no conceito da língua grega, né, também. E aí, depois desse slide, tem o próximo slide que está assim: felicidade na literatura rabínica, tá bom? Está aqui do ladinho, felicidade na literatura rabínica. A literatura rabínica são os escritos que os mestres judeus escreveram ao longo do tempo e foram interpretando os textos que já haviam sido escritos, né? Então, o Antigo Testamento, se eu não me engano, ele é todo comentado na literatura rabínica. Eu não sou um profundo conhecedor da literatura rabínica, mas certamente algumas coisas eu consegui consultar. E eles falam também sobre felicidade. Então é importante vermos o que o judeu pensava sobre felicidade, o que a literatura deles dizia sobre felicidade. E depois a gente vai entrar também, ao longo da explicação, os conceitos gregos, obviamente, porque foi escrito em grego, né? Então a gente precisa ter acesso a essas palavras-chave, pelo menos, para a gente entender o que significa de fato bem-aventurança, o que é bem-aventurado, quem é aquele que realmente é feliz, não é? Porque o que acontece, meus irmãos, pode já passar para o próximo slide, que está lá: bem-aventurados os que choram porque serão consolados, e eu vou dar um comentário aqui antes da gente entrar especificamente na explicação, tá bom? O que acontece? Todo texto, ele tem uma intenção, não é verdade? Obviamente. Pô, mas isso é claro, Marcelo, mas que novidade você está me falando? Poxa vida, já perdeu um tempão aí falando do livro, agora está explicando que texto tem intenção. Realmente, é manjado. Mas você respeita isso? Como é que você recebe um texto? Como é que você recebe o objeto para o qual aquele texto aponta? Como é que você interpreta um livro que você lê? Você não procura saber um pouco sobre o autor, um pouco do contexto histórico que ele está vivendo, quando ele escreveu, e aí você vai lendo o livro, vai tentando fazer as assimilações com todos esses dados históricos. O que acontece? Qual é o problema disso? Não o problema disso, mas o problema em interpretar o texto hoje. Existe uma disciplina, um pensamento que é muito comum hoje, que é: o texto, ele diz o que o leitor quer que ele diga, tá? Isso aí tem literatura para isso, tem gente que fala sobre isso. Inclusive eu conversei pela internet com um professor de português que acredita nisso, de que o texto, o significado do texto, ele é colocado pelo leitor, não pelo autor. Isso é uma loucura sem tamanho.
Imagina só, eu escrever uma carta para você, não é? Com uma intenção inicial, e aí a carta chega em você, você insere outro significado com as mesmas palavras nesse texto. Na Bíblia, isso acontece direto. Se acontece com uma carta, com um livro, por que não aconteceria com a Bíblia? Então, por isso que eu bato bastante nesse escopo, nessa introdução do texto, e depois que eu vou entrar no significado. Tá? Porque aí eu acho mais proveitoso explicar para você como que o texto deve ser entendido e depois dar para você uma sugestão da interpretação dele, do que ficar falando para você, é assim e acabou. Então minhas aulas são assim. Eu acho que isso é muito mais proveitoso. Não é comum, entendo, não é muito agradável para alguns que querem logo o objeto, né? Mas eu acho que ensinar vocês, pelo menos mostrar para vocês que esse caminho ele é mais seguro, eu acho que é melhor para mim. Essa é a minha linha didática, né, digamos assim. Ok? Dado toda essa introdução, agora a gente pode passar para o próximo slide aqui, que vai ter o título aí de O Choro, tá bom? Para alguns é o show, para outros é o choro. Quem tem criança aí sabe muito bem do que eu estou falando. Olha só o que diz o nosso slide. O que precisamos ter em mente quando falamos sobre o choro nesse trecho do Sermão do Monte? Nosso Senhor não disse que aqueles que choram por motivo de alguma tristeza é que são felizes, como se esse chorar fosse um sentimento de pesar devido à perda de algum ente querido. Não, mas está em pauta a tristeza espiritualmente provocada. Eu usei, junto com outros livros, né, o livro base aqui da nossa aula é aquele do Martin Lloyd Jones, Estudos no Sermão do Monte. Eu estou lendo esse livro e extraindo dele boa parte da nossa aula. Esse é o texto base, foi aquele que eu mostrei lá na primeira aula. E essa fala aqui é do Martin Lloyd Jones, é do livro dele. Ele diz que não é um choro simplesmente porque você perdeu um ente querido. Não que isso não seja importante, tá bom? Não misture as coisas. Mas ele está falando que, sobre o que o texto está falando, ele diz que o choro é aquele choro espiritualmente provocado. E a gente vai tentar entender como isso pode ser entendido por nós hoje, para aplicar isso nas nossas vidas. O choro aqui não se trata de uma atitude simplesmente externa ou praticada com o fim de impressionar, mas trata-se de um choro provocado por uma situação de tristeza ou dor. Por enquanto eu vou deixar esse slide aqui, tá bom? Eu vou falar algumas coisas aqui que não estão no slide, depois eu vou caminhando com vocês para não ficar toda hora lendo, né? Apesar que eu faço isso sempre, mas pelo menos um pouquinho a gente conversa aqui também. Então olha só isso, o choro não se trata de uma atitude que é simplesmente externa, e também nem aquela atitude que tem o fim de impressionar, mas é um choro provocado por uma situação de tristeza ou dor. Espera aí, mas eu acabei de falar que não é o choro provocado por tristeza de um ente querido. Entenda, é uma tristeza, sim, mas provocada espiritualmente. Provocada por Deus no final das contas, tá bom? Então é isso que diz. E não é o choro para impressionar. Eu tenho uma situação que eu sempre falo, quando eu cito esse texto aqui. Uma vez eu fui pregar numa igreja, onde um irmão lá, né, um irmão me recebeu, estava bem vestido, estava ali arrumadinho, mas ele estava todo encolhido, todo encurvado, e ele andava até assim, com aquela cara, parecia que tinha sido atropelado por um caminhão e depois por uma carreta, e aí depois ele levantou e foi para a igreja. Ele estava com uma postura de miserável, de destruído, sabe? E falava com a gente assim, oi, tudo bem, com aquela vozinha. Então ele estava claramente ali, depois eu fiquei sabendo, né? Claramente ali querendo impressionar com uma postura miserável. Só faltou chorar, né? Não chorou. Mas não é disso que a Bíblia fala.
ela fala de um choro que é genuinamente provocado. Você não precisa viver chorando na frente dos outros, mas é mais uma atitude de espírito de alguém que está aberto para ser provocado espiritualmente por Deus. Tá? Então não é o chorão aqui. Não é só aquele que chora por qualquer coisa ou chora para impressionar. Como uma criança, né? A criança ela chora para impressionar. Ela chora quando não tem aquele objeto que ela deseja. Ela chora quando ela não quer fazer aquilo que você pede para ela fazer. Ela chora porque ela é criança, ela não sabe. Ela precisa de um pai que está numa vida intelectual constante para orientá-la sobre aquela atitude. Agora, quando isso é com adulto, é mais complicado, né? É mais complicado, porque a pessoa entende que aquilo é uma espécie de barganha. Então, para eu conseguir certa coisa, para eu conseguir prestígio, para eu conseguir um bem, para eu conseguir um destaque, eu vou me colocar como o miserável, o sofrido, o que chora para conseguir aquilo. E não é disso que a Bíblia fala. É o homem que olha para dentro e percebe a própria incapacidade de agradar a Deus com recursos próprios e diante dessa realidade não tem alternativa senão chorar e lamentar. É aquele que reconhece a sua situação de miserabilidade. Eu, por mim mesmo, sozinho, com as minhas próprias forças, minhas próprias motivações, meus próprios objetivos, minhas próprias intenções, não sou capaz de agradar a Deus. Eu preciso que Ele me toque, me restaure, me mostre, me ensine como eu posso agradá-lo. Tá? E diante dessa situação de incapacidade, eu choro diante dEle e eu peço para Ele me ajudar a agradá-lo e Ele me concede. Esse é o choro. Esse é o choro. É o início do reconhecimento dos próprios pecados e do subsequente arrependimento. Então, alguém que chora, perceba uma característica importante. Aquele que chora é aquele que se arrepende. Não é aquele que impressiona os outros. É aquele que se arrepende. Se ele impressiona os outros a partir de uma atitude genuína de arrependimento, tudo bem, ele está no caminho certo. Isso pode acontecer. Mas ele não usa disso como ferramenta para provocar impressão ou para conseguir alguma coisa. É um choro de reconhecimento, provocado por uma tristeza espiritual que mostra para ele que sozinho ele é incapaz de agradar a Deus. Poxa, Marcelo, mas eu sou tão bonzinho, eu pago minhas contas, eu educo meus filhos, eu trabalho, eu amo minha esposa, eu não passo sinal vermelho nem de madrugada. Isso não é suficiente. Não é suficiente. Porque você, com toda a sua bondade, entre aspas, você é incapaz de agradar a Deus do jeito que Ele quer. Porque, agora sim, falando sobre os 10 mandamentos, no ano passado a gente falou sobre isso. Deus, Ele é aquele que Ele proíbe que nós tenhamos outros deuses e Ele também proíbe que nós inventemos uma maneira de alcançar a Deus. Porque Ele mesmo estabeleceu qual é a maneira pela qual nós precisamos caminhar para agradá-lo. Se você quiser, nós temos essas aulas dos 10 mandamentos. Eu mando para você os esboços. Eu acho que eu já tirei do canal. Eu não sei se está lá ainda no meu canal pessoal. Mas dá uma entradinha lá no YouTube, Marcelo Cardoso, vê se você encontra lá. Se não encontrar isso, vai encontrar outras aulas, porque eu estou colocando quase todo dia conteúdo lá agora, né? Aproveitando a pandemia para desbravar novas terras. Então é isso, fecha parênteses aqui que isso não interessa. Então, próximo slide. Próximo slide vai dizer o quê? Deixa eu abrir aqui para a gente observar. Falamos aí sobre o choro, e agora o próximo slide vai começar com uma citação, não é? É uma citação do John Stott, que é um dos livros também que eu estou lendo para preparar essas aulas. Olha só a citação do John Stott. Precisamos então observar que a vida cristã, segundo Jesus, não é só alegria e risos. Alguns cristãos parecem imaginar que, especialmente se forem cheios do Espírito, devem ter um sorriso perpétuo no rosto e ser continuamente borbulhantes. Interessante essa citação dele. O quão antibíblico alguém pode se tornar? Não deve ser assim.
Então, antes de continuar e terminar aqui, essa citação do Stott. Vida cristã não é só alegrias e risos. Ah, mas disso eu sei, Marcelo, eu sei. Ok. E como é que você, por exemplo, lida com o luto, com a morte? Nós estamos aí acometidos por essa peste que está matando pessoas, milhares de pessoas. Milhares de pessoas estão morrendo. Independente de você desconfiar ou não da contagem, pessoas estão morrendo. Isso não pode ser deixado de ser levado em conta. E como é que você está lidando se você foi acometido pela perda de alguém? O que eu estou querendo dizer? Existe o momento de você chorar, querido. A vida cristã não é só uma atitude de alegria e sorriso o tempo todo, como se você fosse borbulhante. Ah, meu marido morreu, minha esposa morreu e eu estou aqui firme e forte na rocha. Não, querido, se recolhe, vai chorar. Chora, você perdeu alguém. Isso é digno, é genuíno. Você não pode, obviamente, ficar no luto a vida inteira. Mas chore. Não queira trazer uma impressão de que você é aquela pessoa super poderosa, aquela pessoa impenetrável, né? Que até diante de uma tristeza tão grande que é a perda de alguém, você nem chora. Você, olha, eu sei que o Senhor o levou e tal, e daqui a pouco encontrarei com Ele. Isso é verdade, mas é bom chorar nesse sentido. Então, nesse momento de luto, não segure, chore, obviamente, com aqueles que você conhece e confia. Não abra para todo mundo, não, porque tem muita gente má por aí, querendo se aproveitar e pagando aí de consolo, mas na verdade ela está de olho na sua própria promoção, tá bom? Não deixe ninguém fazer palanque no cemitério, não. Mas chore, mas ao mesmo tempo entenda que Deus ele te restabelece, obviamente, Ele te dá essa alegria, tá? É verdadeira essa alegria, mas ela não é aquela coisa constante como algumas pessoas, poucas pessoas eu acho que hoje pensam assim ainda, mas existem, que acham que aquela alegria constante do cristão é aquela que ele vive felizão até no momento mais difícil da sua vida. Chore, mas saiba que Deus vai te consolar um dia, tá bom? Então, essa máscara, essa postura, o John Stott condena nessa citação. Olha, não é bem assim. Na versão do Sermão do Monte, lá em Lucas, seguindo aí na citação do Stott, no nosso slide aqui, Jesus acrescentou essa bem-aventurança uma tristeza solene. Ele fala, ai de vocês que riem agora. Tá? Então existe o momento do choro, do luto, da tristeza, tá bom? Não é uma constante viver alegre, feliz, rindo, não é bem assim. A verdade, no finalzinho da citação aí, é que existem coisas como lágrimas cristãs e muito poucos de nós a choramos. Então, fecha aspas aí para o nosso querido John Stott, que já se foi, mas deixou aí um grande legado com diversos escritos e com muito conhecimento para a gente aproveitar lá. Tá bom? Ok, vamos seguir, finalzinho já, acabando nossa aula. Mais uns minutinhos a gente já segue aqui. Bem, vamos então para o próximo slide, vamos lá. Tem mais algumas coisas aqui, mas eu vou passar para o próximo slide. O próximo slide tem aí, não tem título, ele está com esse início assim, ó. O homem que realmente viu a si mesmo, tendo se examinado em sua pessoa e vida, é alguém que se viu forçado a chorar em vista dos seus pecados, em vista das coisas malignas que pratica. Ora, os mais profundos conhecedores da vida, do Espírito, sempre recomendaram o autoexame. Todos eles o recomendam e praticam pessoalmente. Muito bom lembrar disso aqui, porque a gente percebe que hoje a prática do autoexame praticamente sumiu. As pessoas, elas não fazem mais esse autoexame, elas não conseguem observar que elas precisam fazer esse autoexame.
E o que é esse autoexame? É você se autoavaliar a partir da ética, a partir dos mandamentos de Deus, a partir daquilo que Ele te ensina. Como que tem sido, por exemplo, a tua postura diante desse turbilhão de opiniões, de informações, de desinformações, de falsidades em relação à convulsão mundial que está acontecendo por causa do vírus que veio de lá. Como é que você está se colocando aí? Ah, não, Marcelo, não pode falar que veio de lá. Aí você reage como? Negacionista? Pandeminion? Sei lá o quê? Ou você tenta entender o que está acontecendo e se coloca numa postura, peraí, a minha intenção aqui é refutar alguém de cara só porque ele falou diferente de mim? E aí você analisa o teu coração e entende o que está me motivando a fazer isso. É uma guerra simplesmente ideológica? É uma guerra partidária? Independente do lado que você esteja, você pode escolher qualquer um deles, ou até inventar um outro lado aí. Mas qual é a tua postura diante dessa confusão? Como é que você lida nesse choque de cosmovisões, de pensamentos, de afirmações? Isso faz parte de um autoexame. Se você nem pratica o autoexame, talvez, é provável, que você esteja aí numa postura totalmente mal direcionada. Será que é assim que eu devo me comportar? Será que é assim que eu devo reagir contra aquele que pensa diferente? Será que é assim que eu devo me colocar com parentes, com pessoas próximas que eu amo tanto? Tenho que ser tão hostil assim? Cuidado, talvez essas brigas, essas dissensões que estão acontecendo sejam porque simplesmente você não faz o autoexame. É bom fazer o autoexame para que você veja que realmente você precisa chorar diante de Deus porque você não está conseguindo fazer aquilo que Ele quer que você faça. Fica só uma dica para a gente, tá bom, em relação a isso, para que você não pense que eu, por exemplo, estou aqui defendendo alguma coisa. Eu quero, como professor aqui no púlpito, trazer para você o que a palavra de Deus nos orienta. E você pode aproveitar isso ou não, mas entenda que as suas decisões, as suas escolhas intelectuais agora têm consequência na tua vida prática. O que você pensa agora é o que você vai fazer hoje ou amanhã ou daqui a 5 minutos. Então pense sobre isso. E a tua base tem que ser a Bíblia, a revelação que veio através da tradição, através da vivência dos antigos e está disponível para nós até hoje, tá bom? Bem, para finalizar, temos mais 2 slides aqui. O consolo começa com esse título aí. Então, o próximo slide deve estar aqui para vocês observarem. Tá direitinho o dedo aqui, Tiago? Legal, então eu sei que está aqui, ó. Eu não estou vendo, mas está aqui, pela fé. O consolo, olha só. Esse choro nos ensina uma doutrina profunda do pecado e da alegria cristã, como eu falei para vocês, que, combinadas, produzem esse homem abençoado e feliz, o qual chora, é verdade, mas que paralelamente a isso é consolado. Olha que legal. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha só, não é só choro, tem o consolo. Rimou, né? Eu não estava esperando isso, mas acabou rimando. A maneira certa de se experimentar isso consiste em se ler as Escrituras, em se estudar e meditar a respeito delas, orando a Deus para que o seu Espírito nos revele o pecado que há em nós. Olha só que legal isso aqui. A Bíblia fala sobre consolo. Aquele que chora porque foi espiritualmente provocado, porque reconheceu que sozinho não tem recursos para agradar a Deus, e que diante dessa situação ele se prostra diante de Deus e pede que Deus o ajude, ele será consolado. Olha só, gente, ele será consolado. E será consolado por quem? Obviamente por Deus. Deus consolará aquele que chora.
Não aquele que chora para impressionar os outros, não aquele que chora para conseguir prestígio, não aquele que chora para conquistar os seus objetivos, não aquele que usa do choro de maneira falsa para conquistar algo, mas aquele que diante de Deus espiritualmente reconhece quem é provocado por Deus a isso, se submete, confia, depende de Deus e é consolado por Ele. Essa palavra é para nós hoje, meus irmãos, pode ter certeza. É para mim e é para você. E próximo slide, que é o último agora, vai aparecer para vocês aqui do lado, que diz assim: precisamos chorar mais, não para baixarmos nossas guardas e mergulharmos num poço de lágrimas, maravilhoso isso aqui é do Lloyd Jones, mergulharmos num poço de lágrimas que ao fim nos conduzirão para uma estagnação espiritual. Olha o que ele fala, gente. Deixa eu continuar, porque eu já tenho vontade de explicar isso aqui. Mas sim, precisamos chorar para fortalecermos a alma, ao reconhecermos que ainda falta muito para nos tornarmos dignos da menor parte do amor de Deus. Isso aqui, para mim, é o último slide, né? Mas nesses últimos 3 minutos que nós temos, eu vou tomar minha água e falar um pouquinho rapidamente sobre isso aqui. Precisamos chorar mais. Não para a gente baixar a guarda, porque alguém que está mergulhado num poço de lágrimas, ele acaba tendo uma estagnação espiritual. Você está estagnado espiritualmente? A tua vida espiritual não flui? A tua leitura da Bíblia é pesada, é difícil e não tem resultado nenhum? Talvez você esteja estagnado espiritualmente. Talvez a tua postura, a partir da tua análise intelectual, te levou a entender que essa é a melhor maneira de encarar a vida cristã. Derrotado, choroso, triste, vitimado por alguém, enquanto aquele cresce, eu não estou aproveitando. Talvez você esteja nessa estagnação porque está nessa posição de choro, buscando alguma coisa, de choro, entendendo que quanto mais você chorar, se auto-vitimar, você vai receber mais de Deus. E aí você recebe a estagnação. Você acaba se estagnando espiritualmente. Você não está recebendo mais porque você tomou a postura errada. Tá bom? Mas sim, precisamos chorar para fortalecermos a alma. Esse choro, que é um choro provocado pelo reconhecimento da tua incapacidade de agradar a Deus, ela não te destrói, ela fortalece a tua alma. Inicialmente você se abaixa, você se rebaixa, mas depois Deus te levanta, né? Lembra do Salmo 25? Eu acho muito legal esse versículo, que o Senhor, Ele firma os passos do bom homem e do seu caminho se compraz. Se ele cair, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão e o levanta. Gente, isso é maravilhoso. Então você precisa chorar, reconhecendo que você precisa de Deus, e a partir desse momento Ele vai te tirar dessa estagnação espiritual. E esse finalzinho aqui da citação do Lloyd Jones, eu vou terminar com ele, vou ler de novo e vou terminar. Então nós precisamos chorar para fortalecermos a alma, ao reconhecermos que ainda falta muito para nos tornarmos dignos da menor parte do amor de Deus. Essa postura, ela deve ser reconhecida, né? Ela deve ser buscada, deve ser reconhecida como uma das bem-aventuranças. Para receber o consolo, é preciso primeiro o choro. E eu acho que já ficou claro para vocês o que significa, tá bom? Pode passar o próximo slide, Tiago. Propaganda rápida, merchanzinho aqui. Está aqui. Sou eu, essas são as minhas redes sociais, me acompanhe se você quiser, tá bom? Terminamos nossa aula. Não recebemos nenhuma pergunta, nenhuma colocação. Acho que está todo mundo chorando aí, né? Que bom. Espero que estejam chorando pelo motivo certo. Vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe agora com esse conteúdo recebido, para que a gente possa colocá-lo em prática na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus,
na tua presença, diante da tua palavra que foi exposta nesse versículo tão pequeno, mas tão cheio de significado, tão cheio de desafios, tão cheio de verdade. Nos ajuda a entendermos que o verdadeiro choro é aquele provocado pelo Senhor a partir da nossa incapacidade, do reconhecimento da nossa incapacidade em te agradar. Ninguém consegue te agradar de si mesmo, porque nós fomos concebidos em pecado e vivemos em pecado naturalmente. Precisamos do Senhor e por isso é que nós choramos. Consola-nos, ó Deus, então, a partir dessa postura que nós vamos ter agora, a partir da Tua palavra, e que no final o Teu nome seja glorificado, que nós diminuamos e o Senhor cresça, como disse João Batista. Te agradeço, peço que o Senhor abençoe agora o culto que será ministrado, que a Tua palavra continue falando conosco e nos desafiando, para que sejamos pessoas práticas e não apenas pessoas que recebem o conhecimento e os enterram, como aquele personagem na parábola dos talentos. Te peço, em nome de Jesus, amém. Pessoal, muito obrigado pela paciência, obrigado por acompanhar-nos até aqui e fique ligado porque daqui a pouco vai começar o nosso culto. Deus abençoe e busquem sempre as coisas do alto. Tchau.